Meu nome é Baasa Ferraz Lima, sou advogado previdenciarista, tenho 37 anos e atualmente faço um mestrado em Lisboa, Portugal. Mas para você entender como um menino do interior de Pernambuco acabou atravessando o Atlântico, como um futuro pastor virou advogado e porque hoje eu decidi colocar minha cara nas redes sociais para contar essa história, você precisa voltar comigo. Voltar para onde tudo começou. Venho de uma família muito católica. Meu avô, Manuel, era diácono da Igreja Católica em Serra Talhada. E olha, eu cresci vendo o quanto a religião era importante na vida de alguém. Eu fui batizado pelo Padre Jesus, sim, esse era o nome dele. Um padre muito conhecido em Serra Talhada e dizem até que foi amigo do próprio Luiz Gonzaga. Agora a parte do meu pai é diferente. Conta-se uma lenda na família que o cachorro de Lampião, sim, aquele Lampião, o rei do cangaço, foi do meu avô paterno. Dizem que em uma das incursões do bando pelas redondezas ali de Serra Talhada, pelas terras do meu avô, esse cachorro se encantou por Lampião e acompanhou o bando. Meu avô não disse nada, lógico. Eu não sei se é verdade, mas no sertão, meu amigo, histórias são tão importantes quanto os fatos. Quando eu tinha 4 anos, minha família deixou Serra Talhada, deixou o sertão, deixou as raízes e nós fomos buscar melhores condições lá na Bahia, em Feira de Santana. E foi ali que a minha vida realmente começou. Feira de Santana foi onde eu cresci. Morei na Rua China, tive uma infância normal. Sabe aquela infância de rua? De jogar bola até escurecer, de brincar de mãe da rua, de esconde-esconde, garrafão, chicotinho queimado. Foi essa a minha infância. Mas aos 12 anos aconteceu algo que mudaria toda a minha vida. Eu me converti ao protestantismo, virei crente. E olha, eu preciso ser honesto com você, esse foi um dos momentos mais épicos da minha vida. Foi nesse período que eu realmente conheci Deus, que eu experimentei coisas grandiosas. Eu ia a retiros espirituais, eu fiz amigos que eu tenho até hoje, amigos de verdade, estiveram comigo tanto nos melhores e nos piores momentos de minha vida. E conforme eu fui crescendo, conforme eu fui entrando na adolescência, eu me vi completamente envolvido com a igreja. Eu fui líder de célula, eu tinha prazer imenso de estudar a palavra de Deus, me envolvia em tudo que você possa imaginar dentro da igreja. Eu organizava reuniões semanais de vivência, festas gospel, campeonato de futebol, tudo com o intuito de fortalecer a nossa amizade e a nossa relação com Deus. E sabe o que é engraçado? Já naquela época, eu tinha ideias meio fora da caixinha. Eu amava a ideia de falar com o perdido, com o necessitado, de envolver os jovens com as coisas de Deus. Eu tentava ao máximo deixar o ensino da Bíblia mais próximo deles. Criatividade, meus amigos, era comigo mesmo. E o meu sonho maior, desde que eu entrei na igreja, era ser pastor. Ser pastor não era um sonho, era uma certeza, um chamado. Eu sempre gostei de me comunicar e ainda mais quando se tratava de falar daquele que sempre foi e continua sendo a razão do meu existir. Eu acreditava de verdade que conheceria e viajaria a muitas nações. Não por turismo, mas pregando, evangelizando. E olha a ironia. Eu realmente viajei para muitas nações, mas não foi como eu imaginava. Mas aí, conforme eu fui crescendo, os desafios naturais da vida foram me fazendo novas perguntas. O ensino médio estava acabando e eu tinha que pensar no vestibular. Qual carreira seguir? E os ruídos na minha cabeça eram muitos. Família, amigos, cursinho pré-vestibular, mídia, todos palpitando ao mesmo tempo. E a ideia daquele menino em largar tudo e seguir o seminário religioso não era rentável. Essa palavra rentável me vi pressionado. Eu precisava escolher algo que me fascinava, mas que também fosse aceitável. Eu pensei bem e escolhi História. O curso de História para mim era o mais próximo do que eu poderia ficar no seminário e das histórias que moldaram o mundo que temos hoje. Eu achava que o curso ele me possibilitaria duas coisas, a interação com pessoas e a minha inclinação para ensinar e contar histórias. Eu sempre amei história, filosofia, então tá aí, esse era o curso. Eu fiz vestibular para História e o resultado não foi agradável. Eu era muito ansioso, eu sempre ia para as provas com aquele peso do mundo todo, aquela sensação de que eu não podia falhar, mas eu falhei. Eu tive um resultado negativo, não fui aprovado e então eu conversei com minha família. Eu decidi continuar estudando. Então, certo dia uma amiga me liga: Baasa, tu passou em História. Como assim? Tu passou na segunda lista. Só que tinha um problema. Quando ela me ligou, já estava na sexta lista. Sexta lista. Ou seja, nada mais podia fazer. Eu tinha conseguido aquela vaga, mas já era tarde demais. Aquela aprovação tardia, aquela aprovação que eu não pude aproveitar, colocou em mim um desejo ardente, um desejo de estudar mais um pouco, de conseguir passar em um curso que pudesse não só permitir a ensinar, não só me comunicar com pessoas, mas ajudar, poder mudar realidades. Foi aí que eu decidi, vou fazer direito. Perguntei para minha família novamente se porventura passasse em direito, em qualquer parte aqui da Bahia, poderiam me ajudar
ajudar a me manter? E eles disseram que sim. Eu continuei. Passei na UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Eu me senti realizado demais. Agora eu estava onde era para estar. Fiz amigos, fiz meu melhor amigo no direito, fui até o final. Estagiei no Tribunal de Justiça da Bahia, na primeira vara civil de Feira de Santana. Cara, eu estava vivendo o sonho do estudante de direito. Era desafiador? Era, mas foi um período gostoso, de muito aprendizado. Eu morava em Feira de Santana e estudava a 100 quilômetros de distância, em Camaçari. Todos os dias. Eu acordava às 6 da manhã, corria para tomar banho, tomar café. Tinha que estar pronto rápido para pegar a van com os meus outros colegas no ponto. Olha, as aulas na faculdade eram pela manhã e meu estágio era à tarde, às 2 horas, em Feira de Santana. Saía correndo da faculdade para dar tempo de chegar no estágio, no horário. E que sufoco. Muito engarrafamento na 324, mas deu tudo certo. 2015, eu me formo. E eu e alguns amigos meus decidimos montar um escritório juntos. Caramba, tava dando tudo certo, meus amigos. Pelo menos era o que eu pensava. Mas não é fácil começar do zero. Sem família no ramo da advocacia, sem grana. Foi desafiador. Após pouco mais de um ano, decidimos que não dava mais para continuar. E sabe o que é engraçado? Nesse período, eu sempre quis fazer algumas coisas com as redes sociais. Ensinar pessoas sobre o direito, nos tornar conhecidos. Mas eu fui convencido que não era uma boa ideia. Que o direito é muito tradicional. Talvez não combinasse com essas movimentações nas redes sociais. Então, eu deixei para lá. Mas sempre tive esse espírito empreendedor, sabe? Eu via isso desde dentro de casa. Meu pai comerciante, minha irmã mais velha empresária. Sempre gostei de tecnologia. Lembro que logo quando lançou o computador, meu pai comprou um. Havia um primo da família que falava que era o futuro, que eu devia me aprofundar no conhecimento da computação. Mas eu não levei tão a sério. Vi o crescimento das redes sociais desde o Orkut. Meus amigos, aos finais de semana, se reuniam lá em casa para ficar navegando na internet. Orkut, bate-papo, MSN, YouTube. Era muito legal. Com o crescimento das redes sociais e do próprio YouTube, eu fui influenciado a querer colocar no papel aquele pouco conhecimento juvenil que tinha. E quem sabe monetizar. O pessoal que vivia nas grandes capitais dizia que isso era a tendência e quem iniciasse aquilo naquela hora pegaria a melhor onda. E novamente eu fui convencido por amigos que isso era uma péssima ideia, que eu não era formado, que eu não tinha diploma, que isso poderia ser uma má ideia. Ok, eu pensei, deixa lá então. Continuei seguindo a vida. Vivi uma vida normal, sem riscos. Logo depois que acabamos o escritório original, meus amigos entraram para trabalhar em um escritório grande, um escritório que prestava serviços jurídicos para a Coelba, concessionária de energia elétrica da Bahia. Em seguida, quando surgiu uma vaga, falaram bem de mim. E eu também logo entrei nesse escritório. Foi um dos melhores períodos que já vivi no direito, meus amigos. Porque o direito, meu querido, é formado também da conversa, do diálogo, de muitos debates. Lá éramos cerca de 18 pessoas, 90% advogados. Cada um conversava e mostrava o que estava acontecendo, o que estavam fazendo com seus processos. Aquilo ia consolidando o conhecimento, consolidando a prática do direito. Foi um momento muito, muito empolgante. Eu cresci muito nesse escritório, caí até no gosto dos chefes, mas no final de 2020, o escritório decide sair de Feira de Santana e ficar apenas com a sede em Salvador. Eles nos convidam para lá, mas para mim não dava. Continuei em Feira de Santana. Montei um novo escritório com uma amiga, um escritório perfeito, com a nossa cara. Mas para nossa surpresa, mesmo estando em uma ótima localização, ao lado do Juizado Especial de Pequenas Causas, um mal se alastra no mundo e sobrevém pandemia. Tínhamos clientes, mas ainda não era o suficiente. O fluxo era baixo. Tínhamos tanto conhecimento, mas devido a esse mal no mundo, nosso escritório também foi afetado. Mas nós não desistimos. Foi nesse período de caos mundial que minha mente não parava de pensar. Foi quando, com meu melhor amigo Emerson, criamos algo que mudaria tudo. Mas isso é história para o próximo episódio. Eu sou Baasa Lima, advogado previdenciarista, e essa é a minha história. Se você se conectou com o que ouviu até agora, se algo aqui tocou seu coração, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, se inscreve nesse canal, clica no botão vermelho, porque essa história só está começando. Segundo, deixa um like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também, comenta aqui embaixo o que você sentiu e terceiro, conta a tua história, porque a tua história é única e ela merece ser ouvida também. Próximo episódio você vai descobrir como a pandemia mudou tudo na minha vida, como eu e meu melhor amigo criamos uma empresa do zero e a decisão que nos levou para o outro lado do Atlântico. Até lá, lembra, a tua história importa.